Olá, pessoal, boa noite, prezados alunos do 9º ano do ensino fundamental. Aqui é o segundo tenente Galvão, professor de geografia, e conforme combinamos, o professor vai gravar uma videoaula sobre o conteúdo do terceiro trimestre de geografia, tá? Que é o conteúdo sobre o tema Ásia, Japão e tigres asiáticos. Bom, então, diante da necessidade do curto, né, tempo que temos, né, para trabalhar esse conteúdo, o professor prometeu que gravaria, então, essa videoaula, e vamos iniciar, então, com a nossa aula, ok? Bom, então hoje discutiremos o Japão, seu quadro natural, população e urbanização e economia. E sobre os tigres asiáticos, que é um grupo de países e territórios formados por Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, né? Discutiremos as questões socioeconômicas. Bom, em relação ao Japão, pessoal, nós sabemos que a cultura japonesa e diversos elementos culturais do Japão têm muita influência no mundo ocidental. Exemplo disso, por exemplo, é o sushi, né? Uma comida aí muito apreciada no Brasil e em diversas partes do mundo. Exemplo disso são os mangás japoneses que são muito famosos, né? Muito lidos aí em toda parte. Os desenhos, né? Criados ali pelos japoneses, por exemplo, né, o Dragon Ball Z fez parte da minha infância. E muitos outros desenhos, como Naruto, Yu-Gi-Oh!, Pikachu e diversos outros, né, mostra aí a influência japonesa, da cultura japonesa no mundo ocidental, né. Só que o Japão, pessoal, além dessa influência cultural, é um país reconhecido pelo seu processo de reconstrução e o seu crescimento, seu destaque econômico alcançado principalmente após a Segunda Guerra Mundial até a década de 1980. O Japão é reconhecido por esse crescimento econômico, por essa transformação que ele alcançou, aumentando sua participação no comércio global, aumentando suas exportações, né, sendo reconhecido por seus produtos de alta tecnologia. Então, ele tem esse reconhecimento nessa parte. E os tigres asiáticos, né, semelhantemente ao Japão, também tiveram, são países que passaram por um crescimento econômico muito rápido e também alcançaram condições de vida muito elevadas, né, condições sociais muito boas, né, então, principalmente a partir da década de 60, ok? Então, nós vamos estudar esses dois países. Bom, pessoal, aqui em relação a essa imagem da direita, a imagem de Tóquio, uma cidade global, a capital do Japão, um centro financeiro, uma cidade super urbanizada, com uma grande população. Do lado esquerdo, temos aqui uma cidade um pouco menor, né, do Japão, uma cidade mais interiorana, tradicional, com uma arquitetura, né, muito típica, uma arquitetura japonesa tradicional, mostrando o lado mais raiz, um lado mais, vamos dizer assim, preservado da cultura japonesa, ok? Nessas outras imagens, pessoal, eu estou mostrando aqui a face moderna do Japão, a face da inovação, da robotização, da mecanização do processo produtivo. O Japão é um país que é muito famoso por inovar no processo produtivo, tá? Por inserir robotização no processo produtivo e mecanização, tá? Então aqui a gente vê aqui um carro, né, sendo produzido, é óbvio que é uma exposição, né, mas está mostrando aqui máquinas da terceira revolução industrial, trabalhando ali naquele carro, né, com ausência de mão de obra humana. Então, essa é a tendência no Japão no seu processo produtivo. Do lado direito, essa imagem direita aqui mostra um centro comercial, né, na cidade de Tóquio, e revela, mostra, né, essa imagem mostra que hoje o Japão também constitui um grande centro de consumo interno do Japão, né? O Japão tem uma grande população e ela também, hoje, alcançando
uma condição social muito elevada, né? Uma renda muito alta, um padrão de consumo de vida muito alto, né? Essa população também constitui um grande centro consumidor. Então, aqui eu coloquei um texto, né? Bem curto, dizendo o seguinte: o Japão, o país, é uma grande potência econômica, a quarta economia mundial. É exportadora de mercadorias de alta tecnologia, então o Japão exporta mercadorias com alto valor agregado de alta tecnologia, sede de várias empresas transnacionais, multinacionais, com filiais espalhadas por todo o mundo, atuando em todo o mundo, além de possuir diversos centros de desenvolvimento de tecnologia avançada. Constitui também um dos principais centros das finanças globais. Então, é uma potência econômica, exporta mercadorias de alta tecnologia, é a sede de várias empresas reconhecidas no mundo todo, como Honda, Toyota, Kia, enfim, Hitachi, diversas empresas, né, japonesas reconhecidas, né, têm a sede no Japão e atuam em diversas partes do mundo. Desenvolve alta tecnologia, investe em ciência e educação e é um dos centros globais das finanças, ok? Beleza, onde que o Japão se localiza? O Japão está no continente asiático, especificamente na região do Extremo Oriente. É um arquipélago de ilhas de origem vulcânica, né? Formado por mais de 6 mil ilhas, mas apenas 4 são as principais e as maiores ilhas. Hokkaido ao norte, que essa ilha aqui ao norte, Honshu, que é essa ilha aqui, a maior ilha, onde se localiza Osaka e Tóquio. Temos a ilha de Shikoku, que é uma ilha pequena, e temos a ilha de Kyushu, localizada ao sul. O Japão se localiza nas águas, né, do Oceano Pacífico, numa região do Oceano Pacífico que se chama Círculo de Fogo do Pacífico, tá? É uma área do Oceano Pacífico que possui muita instabilidade geológica, uma área que se concentra uma grande quantidade de vulcões no planeta Terra, é uma área de encontro de placas tectônicas, de muita instabilidade geológica. Então, onde o Japão se localiza, frequentemente ocorrem terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e abalos sísmicos, tá? Além disso, né, por estar situado nessa região de encontro de placas tectônicas, o Japão tem uma geografia, um relevo muito acidentado, com a presença de grandes cadeias montanhosas. O arquipélago japonês está cheio de montanhas. 80% do território japonês é composto por montanhas. Bom, Círculo de Fogo. Aqui temos o mapa do Círculo de Fogo. Ele circunda quase totalmente o Oceano Pacífico, né? Perpassa aqui a América do Sul, América Central, América do Norte, Estreito de Bering, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, e percorre ali o leste da Oceania, da Austrália, né? Passa, inclusive, por Nova Zelândia. É uma área muito extensa em que se concentra a maior parte dos vulcões, além de ser caracterizada por uma área que ocorre frequentemente abalos sísmicos, área de maior instabilidade geológica do planeta Terra, onde muitas placas tectônicas estão se movimentando e se encontram, ok? Beleza, vamos continuar aqui. Então, novamente, outro mapa do Círculo de Fogo, mostrando onde que o Japão se localiza. Muito bem, aqui temos outra imagem mostrando aí o fenômeno do tsunami, né? Um fenômeno que já atingiu o território do Japão. Vulcanismos, temos aqui também uma imagem representando aí o epicentro de algumas falhas, né, geológicas aí, onde ocorrem terremotos, etc. Temos aqui o Círculo de Fogo e a distribuição dos principais vulcões, né, que são muitos vulcões que se concentram nessa área, e também temos uma imagem aqui mostrando a formação de cadeias montanhosas. Então, pelo fato do Japão estar entre 4 placas tectônicas, que veremos no próximo slide, convergentes, placas, ou seja, que se chocam, temos a formação de cadeias montanhosas, conforme nós vemos aqui nessa ilustração, né? Placas se chocando, e com esse choque temos a ocorrência de montanhas, ok? Então, aqui temos esse mapa mostrando, então, o território do Japão, e
a disposição das 4 placas tectônicas. Então, o Japão está entre essas 4 placas que estão ali se movimentando sob o manto, né? E quando elas se movimentam, se chocam, geram, então, esses abalos sísmicos. Então, é algo muito recorrente no território do Japão. Inclusive, toda a infraestrutura do país, né? Os japoneses buscam construir as infraestruturas se adaptando, né, a esses fenômenos naturais ali que são frequentes na região, ok? Então, o Japão se localiza no encontro entre 4 placas tectônicas convergentes. O país está numa área de grande instabilidade e atividade geológica, a ocorrência frequente de terremotos e tsunamis. Em relação ao clima, o Japão se localiza numa região do planeta Terra, na zona térmica temperada. Só um momento, que senão vai desligar aqui a nossa apresentação. Continuar na chamada. Muito bem, vamos retomar aqui. Em relação ao clima, o Japão possui um clima predominantemente temperado, só que esse clima, ele sofre variações conforme a latitude, conforme o local, né, em que você se encontra nesse território, tá? Além de sofrer a variação conforme a latitude, existe a influência das correntes marítimas que atingem o arquipélago japonês. Aqui nesse mapa, temos 2 setinhas, uma azul e outra vermelha. Essas setinhas aqui representam as correntes marítimas, uma fria, né, e outra quente. Então, o clima temperado também sofre as variações das correntes marítimas, ok? Hidrografia, rios. Pessoal, o Japão tem um território pouco extenso. Os rios japoneses também são pouco extensos e bastante encachoeirados por conta do relevo, né, montanhoso. Aqui nesse mapa, observamos diversos triângulos, né? Então, ao olhar aqui a legenda, vemos que cada triângulo desse vermelho representa os principais vulcões. Então, gente, olha o tanto de vulcão que existe aqui no território japonês, tá? Aqui também mostra as costas rochosas, né? O relevo, enfim. O território do Japão é bastante montanhoso, cheio de cadeias montanhosas, né? Conforme essa imagem aqui. Aqui temos um mapa físico mostrando, então, as áreas de planícies, que são essas áreas aqui com verde mais forte, áreas de montanhas, né, que são essas áreas aqui em laranjado, amarelo, enfim. Então, esse é o mapa do relevo do Japão. É um território com grandes cadeias montanhosas que ocupam aproximadamente 80% do território. É um território com mais de 70 vulcões ativos, ok? Bom, principais ilhas do Japão. O Japão é formado pela ilha de Hokkaido, a norte, pela ilha de Honshu, que é a principal e maior, pela ilha de Kyushu, ao sul, e a ilha de Shikoku, que está entre Kyushu e Honshu. Aqui estão, né, os dados em relação à área dessas ilhas, né? O Japão é um território pequeno, gente. Conforme a gente observa aqui, ó, em relação aos outros países do globo, é um território pequeno em relação a China, a Rússia, a Mongólia e demais países aqui da região, ok? Então, um território com pouca extensão territorial, tem 373 mil quilômetros quadrados, né, pequeno, só que é um território muito populoso, com uma grande população, tá? O Japão possui uma população de 125 milhões de habitantes, é o 11º país em população, está atrás do México. Então, é um território pequeno, mas é muito populoso. Então, em decorrência de ser pequeno e muito populoso, apresenta uma densidade demográfica muito elevada, de 346 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a média. É uma média muito elevada. É um país muito povoado, muito populoso. Ok? Aqui temos o mapa da divisão regional do país, mostrando, então, as regiões do país e as principais cidades, né, que formam aí, compõem o território japonês, ok? Muito bem, então, país muito populoso, 125 milhões, o 11º em população, um país de pequena extensão territorial e com uma densidade demográfica muito elevada. Essas são as informações básicas para que nós iniciemos o estudo sobre o tema de população e urbanização do Japão, ok? Vamos lá. Pessoal, no Japão se localiza
a maior aglomeração urbana do mundo contemporâneo. O que isso significa? O Japão, ele passa por um processo intenso de expansão urbana. As cidades no Japão estão crescendo cada vez mais, o Japão é muito urbanizado, está ainda em processo de expansão urbana. E por conta desse crescimento, do intenso crescimento das cidades, ocorreu um fenômeno no Japão, que é o fenômeno da conurbação, quando cidades crescem a tal ponto que elas acabam se interconectando, acabam se conurbando. E com essa interconexão de cidades, com essa conurbação, no Japão se formou a maior aglomeração urbana do período atual, do mundo contemporâneo, que é uma área onde concentra mais de 60% da população japonesa. Ou seja, 70 milhões de pessoas vivem nesse grande aglomerado urbano que hoje é reconhecido como uma megalópole, porque envolve a metrópole de Tóquio e diversas outras cidades ali da região, até a cidade de Kobe. Então, entre Tóquio e a cidade de Kobe, que são duas cidades no sudeste do país do Japão, ocorre a maior aglomeração urbana, onde vive 70% da população japonesa concentrada, ou seja, 70 milhões de habitantes, com uma alta densidade demográfica. Então, entre Tóquio e Kobe, ocorre o fenômeno da conurbação, quando duas ou mais cidades crescem tanto que se juntam, ultrapassando os limites territoriais de cada uma delas. Ali temos, entre Tóquio e Kobe, a megalópole de Tokaido, né? A megalópole de Tokaido, que é uma região superurbanizada que engloba diversas metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando uma grande parte da população e dos serviços do país, porque, né, são nas áreas urbanas que temos shoppings, comércios, postos de saúde, hospitais, universidades, os serviços estão concentrados nessa região, ok? E aí temos o mapa, né, pessoal, mostrando então essa megalópole, né, inicial, nessa cor aqui laranjada mais forte, né, mostra a distribuição espacial da megalópole inicial, que envolve Tóquio, a cidade de Funabashi, cidade de Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Kobe, né? Só que como essa cidade ainda, o Japão ainda está em processo de expansão urbana, a megalópole também continua crescendo. E aí temos aqui essas setinhas em vermelho, né, mostrando a direção em que essas cidades, em que essa megalópole continua crescendo, né? Que temos aí, aqui na legenda, expansão da megalópole, área muito urbanizada. Além disso, temos as áreas de polders e aterros industriais, que são essas áreas aqui em cor rosa. Pessoal, polders e aterros industriais. Lembra quando a gente estudou sobre o caso da Holanda, dos Países Baixos, que eles acabavam ocupando áreas que eram alagadas pelo mar, acabavam drenando essa água e acabavam aterrando esses lugares, né? Tornando esses lugares que eram inundados pelo mar áreas, vamos dizer assim, habitáveis, áreas secas, né, para atividade de agricultura. Isso ocorreu também no Japão. Os japoneses constroem polders e diques e acabam construindo aterros industriais, porque o espaço é algo que é um problema no Japão, né? Tem pouco espaço para as pessoas. Bom, aqui nessa megalópole ainda, falando de urbanização em megalópole, passa o trem-bala, né? O Shinkansen, que é o trem de grande velocidade muito famoso no Japão, né? O trem-bala, ligando todas essas cidades aqui. Ok? Bom, sobre urbanização é isso, temos aqui, né, um outro mapa, né, dessa megalópole de Tokaido, mostrando suas conexões com outras áreas do país, né? Enfim. E temos uma imagem de satélite mostrando a conexão entre Tóquio e a cidade de Kobe, né? Então, olha como que é tudo interconectado, as principais áreas urbanas aqui do território do Japão. E é muito visível que 60% da população, uma grande maioria, se concentra nessa parte do território. Beleza? Outra coisa importante, gente. Professor, como que a população japonesa se distribui pelo território japonês? De forma desigual. O território japonês é muito montanhoso, então as áreas mais povoadas, urbanizadas ou que têm uma concentração de pessoas são as planícies no litoral, ok? Então, por apresentar um território pequeno e montanhoso,
a ocupação no território japonês não é homogênea. Há uma concentração populacional maior nas áreas de planícies litorâneas, ok? E aqui temos, então, um mapa, né, mostrando essas áreas em verdinho, as planícies são as mais urbanizadas. Bom, pessoal, aqui temos, então, né, o resumo do que a gente viu até agora, tá? Dados em relação à população do Japão, densidade demográfica, há uma concentração de pessoas nas planícies litorâneas e também uma informação importante, o IDH do Japão é um IDH muito alto, ou seja, o Japão tem uma condição de vida muito boa, a população do Japão, em relação à saúde pública, à educação de qualidade, segurança, enfim, renda, riqueza. O Japão tem uma boa indicadores que acabam, né, levando o país a ter um IDH muito alto. Isso é muito bom para a população japonesa, ok? Agora vamos para a discussão sobre população do Japão, demografia, dinâmica populacional. Pessoal, o Japão, ele tem dois problemas principais. O problema das baixas taxas de natalidade e de fecundidade e o problema do envelhecimento populacional, ok? Então, esses dois problemas acabam levando a um resultado, que é o seguinte: a população do Japão está diminuindo, tá? Então, esses dois resultados levam a isso, as baixas taxas de crescimento demográfico apresentadas pelo Japão. O Japão não está com sua população crescendo, ao contrário, a sua população está retraindo. O Japão está num processo de estagnação, retração ou diminuição demográfica. Por quê? Porque os casais jovens no país não querem ter filhos, estão decidindo por não terem filhos. Para vocês terem uma ideia, a taxa de fecundidade no país é de 1,39 filho por mulher. Isso é uma taxa muito baixa, ok? Então, com essa taxa não tem crescimento populacional, ok? Porque para ter crescimento tem que ter uma taxa no mínimo de acima de 2,1 filho por mulher. Então, eu trago aqui, pessoal, eu mostro por meio dessas três pirâmides etárias, como que a população do Japão mudou ao longo do tempo, né? Como que o padrão, o panorama demográfico, a dinâmica populacional se alterou ao longo do tempo, a estrutura demográfica do país se alterou. Olha só, aqui na década de 1950, qual era o panorama da população japonesa? Muitos nascimentos, né? Uma alta taxa de natalidade, os casais tinham muitos filhos, e isso era muito bom para o governo, porque o governo sabia que no futuro essa população de crianças e jovens faria parte, anos posteriores, da população economicamente ativa do país, da força de trabalho. Então, quanto mais nascimentos tem no país, mais força de trabalho vai ter no futuro, ou seja, mais gente contribuindo para o crescimento do país, contribuindo para arrecadar para os cofres públicos e assim por diante. Então, era muito favorável essas taxas de natalidade crescentes. E o topo da pirâmide, né, um topo com poucos idosos, com uma população idosa muito pequena. Isso era muito favorável para o Japão. Isso significaria que para o governo teria menos gastos com previdência social, com aposentadorias e com saúde pública para a população idosa, pois a população idosa era praticamente mínima ali naquele momento. Só que esse panorama muito favorável de 1950 se alterou até 2010, esse panorama mudou completamente, porque nesse período de 1950 até 2010, a população japonesa passou a mudar, a ter outros hábitos, outros padrões, passou a diminuir a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade também diminuíram sensivelmente no Japão, tá? E isso acabou, hoje, preocupa o governo japonês se preocupa com isso, porque se o país não tem nascimentos, não tem crianças, não tem jovens, isso significa que no futuro não haverá trabalhadores suficientes para produzir a riqueza, para fazer parte da força de trabalho do país. Além disso, nessa pirâmide etária de 2010, nós vemos um aumento exponencial da quantidade
de população idosa no país. Então, isso significa o quê? Por um lado, mostrou que o país alcançou uma expectativa de vida maior, as pessoas vivem mais, né? Só que, por parte do governo, existe uma preocupação de cunho econômico, que o governo terá maiores gastos com previdência social, com aposentadorias e com a garantia de saúde pública para essa crescente população idosa. Então, do ponto de vista do governo, existe essa preocupação, porque o governo tem que oferecer esses benefícios à população. E no futuro, professor, qual é a tendência no futuro? No futuro, a projeção para 2050 é só, vamos dizer assim, não sendo pessimista, mas a projeção para o futuro no Japão é que as coisas piorem no sentido de que as taxas de natalidade diminuirão mais ainda, a população economicamente ativa, a PEA, que é o que move a economia do país, né, o que arrecada impostos e etc e tal, vai diminuir e haverá uma maioria de idosos no país, o que vai sobrecarregar os cofres do governo e vai sobrecarregar a população que vai estar trabalhando, né? Então, essa população aqui, uma minoria vai ter que dar conta de, vamos dizer assim, contribuir com os cofres do governo para sustentar essa população cada vez mais idosa. Então, isso é um problema gravíssimo, um problema demográfico que o Japão enfrenta. Professor, é muito fácil, o Japão está com esse problema, é só criar políticas pró-natalidade. Isso que o governo japonês tem feito nas últimas décadas. Com essa problemática, o governo tem criado políticas pró-natalidade ou políticas de estímulo à natalidade. Então, o governo tem incentivado de qual forma? O governo japonês oferece incentivos financeiros aos casais jovens para que eles tenham filhos no país. Além do auxílio financeiro, o governo oferece ampliação do acesso a creches, aumenta o tempo de licença maternidade para as mães e para os pais, né? Então, já, de certa forma, ajuda, estimula que os casais tenham mais filhos. Só que, gente, infelizmente, essa política não teve resultados significativos no Japão, porque mesmo com essas políticas, os casais optam por não ter filhos, e eles têm motivos. Eles reclamam do alto custo das moradias no Japão, visto que o Japão é um país pequeno, muito urbanizado, muito povoado, então existe uma pressão imobiliária, uma crise imobiliária muito enorme. Os preços dos aluguéis das casas são altos, né? E também com os custos de educação. Então, alto custo de moradia e o alto custo de educação são os motivos que os jovens acabam não tendo filhos no país, ok? Segundo problema que eu citei, envelhecimento da população no Japão. Pessoal, por que o Japão tem uma população atualmente envelhecida? Porque o país, ao longo dos anos, né, da década de 50 até a década de 80 e dos anos atuais, o Japão alcançou uma elevada expectativa de vida, né? As pessoas vivem melhor, têm uma saúde de qualidade, uma boa condição de vida, isso acaba fazendo com que as pessoas vivam mais, né? Inclusive, a média no Japão é de que a população vive 84,7 anos. Isso é um dado muito positivo. No Brasil, vive uma média de 75 anos. Na Rússia, 70 anos. Então, 84 anos são dados assim muito expressivos. Só que esse envelhecimento preocupa as autoridades japonesas. Por que preocupa? Com os custos, né, que eu já citei para vocês, tá? E temos outro agravante. O salário, o valor da aposentadoria dos idosos no Japão acompanha o mesmo nível dos trabalhadores ativos, ou seja, se o salário mínimo ou salário médio aumenta também o valor do salário dos idosos, que formam uma grande parte da população japonesa. Então, os gastos do governo acabam aumentando também. Então, conforme eu coloquei aqui, isso faz com que o governo aumente seus gastos para a previdência social e saúde pública para a crescente população idosa. Então, gente, temos esse problema. Como solucionar o problema demográfico populacional no Japão? Aí eu lanço uma outra pergunta. Até quando o Japão suportará o enorme número de aposentados enquanto diminui o número de trabalhadores ativos e de crianças, né, que no futuro farão parte
da população economicamente ativa. Aqui eu trago, pessoal, alguns dados, né? Por exemplo, essa notícia aqui é recente, ó, de 10 de abril de 2024. Hoje, 29%, 30% praticamente, dos japoneses têm mais de 65 anos. Pessoal, é uma parcela significativa de pessoas que têm mais, que já estão numa idade avançada, tá? Isso é um problema muito grande. Ah, professor, muito fácil de solucionar. Já que não estão nascendo crianças no país, incentiva a imigração, a entrada de imigrantes para compor a mão de obra ou para terem filhos no país. Só que temos um agravante, uma boa ideia, só que temos um agravante. O território do Japão é pequeno, já está muito povoado. A chegada de mais pessoas vai acabar pressionando mais ainda a elevação do preço dos imóveis, que já tem um preço muito elevado. E outra coisa, a imigração, o Japão não está sendo atrativo atualmente, porque o Japão atualmente passa por um processo de estagnação econômica. Ou seja, a imigração só chega no país, só aumenta se tiver a oferta de emprego, a economia estiver aquecida, o que não vem ocorrendo com o Japão nesse momento. Então, o panorama é de envelhecimento populacional. Pessoal, então aqui, esse slide é um resumo do que nós vimos até agora, tá? Então, o Japão apresenta baixas taxas de natalidade e de fecundidade. O Japão alcançou, ao longo dos anos, uma melhoria das condições de vida, alcançando, então, a sua população alcançou uma elevada expectativa de vida, que, consequentemente, acaba levando ao envelhecimento populacional. Ou seja, hoje o Japão tem uma população envelhecida, composta por uma maioria de adultos e idosos. Isso faz com que o governo tenha maiores gastos em previdência e em saúde, ok? Então, com esse panorama, o Japão hoje apresenta uma diminuição, uma retração demográfica ou populacional, ok? Com essa diminuição de população, tem menor disponibilidade de mão de obra, menos pessoas disponíveis para trabalhar. Com menos pessoas trabalhando, existe o problema da menor produtividade. Então, menos pessoas trabalhando, o país produz menos. Com isso, gera uma série de outros problemas econômicos. Só que o Japão tenta contornar esse problema de menor disponibilidade de mão de obra e etc., investindo na robotização e na automação de tarefas no processo produtivo. Então, aquilo que era feito por pessoas, os japoneses tentam criar robôs, máquinas, robotizar processos para substituir a mão de obra e, então, driblar esse problema aí que ele tem. Ok? Bom, pessoal, a partir desse momento, vamos abordar sobre o tema da economia do Japão, tá? Eu acho que é o tema central aqui da nossa aula. Iniciaremos com esses dados básicos aqui. PIB per capita do Japão. O Japão tem um PIB per capita, uma riqueza gerada por pessoa, de 33.815 dólares ao ano. Esse é o rendimento durante um ano que um cidadão japonês médio recebe. Isso, convertido à nossa moeda, né, ao real, equivale a uma renda anual de R$ 189.703. Então, essa é a renda, o PIB per capita de um cidadão japonês, R$ 189.703. Dividido, se a gente dividir essa renda anual por 12 meses, né, teremos aí um número médio do salário, mais ou menos, médio, de um cidadão japonês, que é de R$ 15.808. Já pensou receber um salário desse aqui no Brasil? Um salário de R$ 15.800, um salário muito alto, né? Então, esse é o salário médio de um cidadão japonês. Pessoal, o Japão, hoje, atualmente, ele ocupa a 4ª posição na economia mundial, né? Temos Estados Unidos liderando, China em segundo lugar, Alemanha em terceiro lugar, e temos o Japão sendo a 4ª economia mundial com um PIB de 4,2 trilhões de dólares, dados de 2022. O IDH é altíssimo, o país, a população do país, goza de uma boa qualidade de vida, de um acesso à educação, saúde, moradia, segurança, renda, distribuição de renda excelentes, ok? Muito bem, só que a história da economia japonesa
ela é muito importante para entender o Japão, né? Como que o Japão se transformou ao longo do tempo, como que sua economia foi mudando ao longo do tempo. Pessoal, eu vou separar por fases, tá? A história da economia japonesa, ok? Bom, nessa primeira fase aqui que eu coloquei, essa fase ela vai do recorte do ano 600 a.C. até o século XVI, tá? Até a Idade Média, tá? Ano de 1500, 1600, tá? Como era o Japão, como era a economia do Japão entre esse recorte temporal? O Japão, pessoal, era formado por uma civilização muito isolada em relação ao mundo ocidental. Tinha ali os japoneses, né, a civilização japonesa, e ela permaneceu durante todo esse tempo isolada do mundo ocidental. Tinha uma economia agrícola, produzia atividade, né, praticava agricultura, e tinha um sistema político baseado no sistema feudal, que eles chamam no Japão, chamavam de shogunato. Então, economia isolada, agrária, feudal, né, que era chamada de shogunato. Professor, e os japoneses não tiveram nenhum contato com o mundo ocidental? Tiveram. Um dos poucos contatos foram contatos com navegantes portugueses, espanhóis e holandeses lá na Idade Média. Só que os japoneses optaram por permanecerem ali isolados no seu território. Por quê? Porque os europeus queriam impor o cristianismo e os japoneses não gostaram muito dessa postura e acabaram optando por não ter maiores contatos. E essa situação de isolamento ocorreu até a metade do século XIX, quando surge uma nova era, um novo momento para a história do Japão, que eu estou colocando aqui nesse segundo quadro, que é a Era Meiji. Pessoal, nesse segundo momento, que eu estou denominando de Era Meiji, tudo muda no Japão, tá? A Era Meiji é uma era que vai do ano de 1867 até 1912. É uma era de 45 anos, tá? Foi um período que iniciou com a abertura dos portos. Um navegante americano chegou nos portos do Japão, tentou fazer um acordo com o imperador Meiji, né, que o Japão era um império na época. Esse imperador acabou, por meio desse tratado feito com um americano, tentou modernizar o país, mudou, né, virou a chavinha e falou assim, epa, preciso inserir o Japão na economia mundial, beleza? Então, era Meiji, tá? Período de 45 anos. O que foi feito na Era Meiji? Pessoal, a Era Meiji foi um período de transformações. Foi um período em que o imperador, o governo, começou a incentivar o Japão a se inserir na economia mundial, tá? Então, esse imperador propôs mudanças no país. Primeira coisa que ele fez, acabar com o sistema feudal, acabar com o shogunato. E ali, acabando com o shogunato, iniciaram uma economia capitalista. Esse imperador criou, então, o Banco Central do Japão, criou um sistema financeiro, instituiu a moeda iene, tá? E passou a incentivar, o governo, o imperador, passou a oferecer incentivos financeiros para as indústrias familiares que existiam no Japão na época. Estamos falando de 1800 e bolinha, tá? Então, naquela época, o governo começou a fazer um levantamento das famílias que já produziam algo no Japão, famílias tradicionais, né, que produziam algum tipo de produto, né, que poderia ser inserido no cenário internacional, e o governo acabou apoiando essas famílias industriais que se chamavam zaibatsus. Então, o apoio do governo, mais os zaibatsus que produziam algo, acabaram os dois, né, em conjunto, o país, o Japão, passou por um processo de industrialização ainda no século XIX. Isso foi algo muito positivo para o país, ok? Além dessa industrialização e de tudo que foi feito ali, que eu já citei, o imperador criou o Exército Nacional, esse imperador militarizou o Japão, fez investimentos em infraestruturas, começou a construir trens, ferrovias, começou a modernizar o território, equipar o território com energia elétrica, começou a construir pontes, portos, criou a infraestrutura necessária para o Japão começar a se inserir nessa
economia mundial. Investiu massivamente em educação, combatendo o analfabetismo, criou universidades. Pessoal, enfim, o governo, esse imperador fez tudo isso. E vou aqui para o finalzinho, ó, acompanha aqui o meu laser. No fim da era Meiji, o Japão, naquele período, com essas mudanças todas que foram feitas, o Japão era considerado um país industrializado e desenvolvido para aquela época. Então, o Japão já era um destaque naquela época, no fim da era Meiji, que foi ali em 1912, ok? Só que o Japão teve o seguinte, quando ele começou, né, a ocupar essa situação, ele começou a mudar um pouco o seu pensamento, ele começou a adotar uma postura mais imperialista e expansionista. Foi nesse período aqui, no fim da era Meiji, que o Japão iniciou uma política imperialista expansionista, buscando recursos naturais, tá? E aí eu quero lembrar aqui, gente, o território do Japão é pequeno, é um território de origem vulcânica, não tem muita riqueza mineral, então, e recursos naturais. Então o Japão naquele período falou, precisamos buscar recursos naturais, precisamos expandir o nosso território para continuar crescendo, precisamos colonizar outros territórios. E o Japão passou, então, a empreender conflitos contra a Rússia, contra a China, contra a Coreia, contra os Estados Unidos e contra vários outros territórios que nem eram países ainda, mas que territórios do Sudeste Asiático, ok? E nessa política expansionista imperialista, o Japão, o Império, né, o Império Japonês, que tinha essa bandeira aqui, começou a ocupar vários territórios ali na Ásia. Ocupou a ilha de Sakhalina, as Ilhas Kurilas ali que pertencentes à Rússia, ocupou o território da China, ocupou a Península das Coreias, ocupou o território do Vietnã, Camboja, vários outros territórios aqui no Sudeste Asiático, e também aqui nessa cor um pouquinho, nessa cor rosa, né, ó, território ocupado pelo Japão entre dezembro de 1941 e maio de 42. Então, todo esse território aqui foi meio que dominado, foi território ocupado pelo Japão. Temos imagens desse exército, imagens do imperador e imagens aqui mostrando esses conflitos, né, empreendidos pelo Japão. O Japão teve sucesso. O Japão, né, com esse domínio de vários territórios, acabou entrando, então, na Segunda Guerra Mundial, tá? E na Segunda Guerra Mundial acabou se aliando, né, arrumando ali parceiros como Alemanha, Itália, né, e acabou fazendo parte do eixo. O Japão se inseriu na guerra, né, buscando ali ocupar esses territórios na Ásia e garantir o domínio sobre ele. Só que o Japão, pessoal, cometeu um erro, que foi o erro de atacar um território americano na ilha do Havaí, no arquipélago do Havaí, no Oceano Pacífico. O Havaí está a uma distância de 6 mil quilômetros, só que os japoneses tiveram a ousadia de enviar ali aviões e acabaram atacando esse território do Havaí, que é um território americano, atacando o porto de Pearl Harbor, atacando embarcações americanas. E foi ali uma tragédia, né? Só que os Estados Unidos revidaram, né? Pouco tempo depois, os Estados Unidos, né, revidando esse ataque japonês, acabaram lançando as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né? Então, aqui está o mapa do Japão, a localização da cidade de Hiroshima e de Nagasaki, e os Estados Unidos lançaram essas bombas atômicas. Foi a primeira vez na história da humanidade que foram lançadas, né, bombas atômicas contra civis, né? Então foi muito triste. E aí, com esse lançamento das bombas atômicas, o Japão perde os territórios na Ásia, foi vencido pelos Estados Unidos na Segunda Guerra e foi obrigado a se desmilitarizar após a guerra, né? Ficou dominado pelos Estados Unidos, se desmilitarizou e ficou num período de enfraquecimento político-econômico. O Japão ficou destruído pelas consequências da guerra, né? E foram trágicas as consequências, olha só. Até então ninguém sabia, né, os efeitos dessa tecnologia de bombas atômicas, né? Então o país ficou devastado, a população sofreu muito, né? O país, toda aquela infraestrutura industrial ficou né, destruída, e o país ficou destruído, acabou toda aquela prosperidade alcançada no período da era Meiji, acabou ali com o ataque dos Estados Unidos.
Só que aí vem uma outra etapa, a terceira etapa da história da economia japonesa, que é a recuperação da economia japonesa pós Segunda Guerra Mundial até a década de 80, o período que é reconhecido como o milagre japonês. Pessoal, e o próprio nome diz, né, um milagre, né? O Japão se reergueu aí nessa época. E o que aconteceu que o Japão se reergueu, tá? O Japão estava dominado pelos Estados Unidos, né? Então, ele criou um plano de reconstrução econômica do Japão. O Japão, a partir de então, criou políticas protecionistas com foco em produzir equipamentos de alto valor agregado voltados para exportação, tá? O Japão passou a investir massivamente em educação, passou a investir em qualificar a sua mão de obra, que era muito abundante, né? Então, investiu muito em educação, e também teve um fator cultural, tá? O Japão, os governantes lá do período de reconstrução, começaram meio que a convocar a população, meio que a estimular a população japonesa para reconstruir o país, para trabalhar em prol da reconstrução da nação. Então, meio que estimularam na população japonesa um sentimento de nacionalismo, né? E com isso, os japoneses, né, por ser uma população muito disciplinada, muito dedicada, muito, vamos dizer assim, engajada, né? O governo meio que conseguiu o engajamento desses trabalhadores, né? Então, o governo conseguiu mobilizar uma grande quantidade de mão de obra barata, disciplinada, produtiva, que estavam ali trabalhando em prol da reconstrução do país. Inclusive, o governo propôs a ampliação, aumento das horas de jornada do trabalho, e as pessoas aceitaram aquilo, né, tiveram engajamento em prol de reconstruir o país. Isso foi muito importante para o milagre japonês. E, por último, temos ali um fator que foi essencial, a ajuda econômica dos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos, nesse período de reconstrução japonesa, os Estados Unidos investiram, emprestaram dinheiro para o Japão. Foi parte ali do plano Marshall, tá? Uma grande quantidade de verbas foram aplicadas no Japão. Mas isso não é porque os Estados Unidos é bonzinho. Isso é uma estratégia política, geopolítica. Porque naquele período era o período de Guerra Fria. E perto do Japão tinha a União Soviética, tinha a China, uma série de outros países de influência soviética. E como forma de fortalecer o capitalismo na região e garantir parceiros comerciais na região, né, os Estados Unidos aplicaram verbas no Japão, garantindo ali um parceiro comercial na região. Isso foi fundamental para a recuperação japonesa do pós-guerra. Pessoal, isso eu vou perguntar na prova. Professor, quais fatores contribuíram para a recuperação japonesa após a Segunda Guerra Mundial, tá? Esses são os pilares que permitiram a recuperação japonesa. Os Estados Unidos fizeram a desmilitarização do país e fizeram uma reforma agrária no Japão, ou seja, tiraram as armas e redistribuíram as terras no país de forma que criaram milhares de propriedades pequenas, mas muito produtivas. Isso foi um ponto. 2, a ajuda financeira e investimentos dos Estados Unidos. O fato do Japão ter recebido esses investimentos foi fundamental. Sobretudo, não só verbas, mas também o Japão recebeu tecnologia, né, que posteriormente eles copiaram e melhoraram, né? Outro pilar importante, o resgate desses valores tradicionais do nacionalismo japonês que eu citei ali anteriormente, né? Então, o resgate dos valores tradicionais com o objetivo de reconstruir a nação. Se não fosse esse resgate desses valores, eu acho que o Japão não teria alcançado essa reconstrução. Outra coisa, a enorme quantidade de mão de obra disciplinada, barata e qualificada que tinha no Japão. Lembrando que o Japão, no período, já estava, né, já tinha investido em educação, né? Outra coisa importante, o aumento das jornadas de trabalho, que foram de 12 horas ou mais, né? Que foram ali ampliadas pelo governo, por lei, né? Enfim, tudo isso contribuiu para que o Japão se reconstruísse em pouco tempo, tá? Então, pessoal,
falando um pouco aqui desses valores, né, dessa mão de obra, do aumento da jornada de trabalho, vou trazer um pouquinho aqui como, né, como que funcionou isso no Japão. Olha só, alguns valores japoneses podem ser identificados na política trabalhista, tais como as empresas recrutam os jovens para o trabalho assim que eles concluem seus cursos na universidade ou em outra instituição escolar. Não é raro que, uma vez contratados, os trabalhadores permaneçam na mesma empresa até se aposentar. Então, veja bem, pessoal, o cidadão saiu da escola, saiu da universidade, ele já tem emprego garantido na empresa, tá? E quando entra na empresa, não é raro que essa pessoa entre na empresa e permanece lá até que ele se aposente. Então, isso mostra a fidelidade, a dedicação, a cultura de dedicação ao trabalho que os japoneses têm. Outra coisa, há casos em que os filhos têm emprego garantido na empresa em que os pais trabalham, até mesmo antes de nascerem. Então, ou seja, tá lá os pais trabalhando, eles estão lá os pais trabalhando, tiveram filhos, os patrões já garantem o emprego dos filhos na empresa, né? Enfim, o aumento do salário depende do tempo de serviço da empresa, da qualificação para o trabalho. Então, por exemplo, você quer aumento? Fica na empresa, mais tempo. Quanto mais tempo, mais aumenta o seu salário. E outra coisa, qualificação. Então, eles estimulam a qualificação, né? E essa cultura de fidelidade à empresa, de dedicação ao trabalho. Então, eu estou mostrando aqui alguns exemplos de como que é diferente essa cultura do trabalho no Japão, como que funciona no Japão essa relação trabalhador-empresa, né? Enfim, pessoal, então, aqui vem a parte central. Entre 1955, pós-guerra, vamos considerar pós-guerra, até a década de 73, o Japão foi destaque. O Japão apresentou um extraordinário crescimento industrial com níveis acima dos níveis alcançados pela Europa, dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. O Japão superou. O Japão começou a disputar mercados, né, como ele focou na produção para exportação de produtos de alto valor agregado, ele passou a disputar tete a tete com os Estados Unidos a fabricação de carros, automóveis, motocicletas, produtos eletrônicos, máquinas industriais e robôs, tá? Então, os produtos japoneses, nesse período aqui, começaram a ser destaque, começaram a bombar no mercado internacional. O Japão, ele foi pioneiro na revolução técnico, científico e informacional. Professor, o que é revolução técnico, científico e informacional? Gente, essa revolução foi uma época de muitas inovações tecnológicas. Por exemplo, a criação de redes de telefonia, a criação da rede de computadores, a criação do sistema bancário, né, internacional, de internet, enfim, todos esses equipamentos que eu falei foram equipamentos criados no contexto, no período de revolução técnico-científico-informacional, tá? Onde os meios de telecomunicações avançaram, televisão, rádio, a informática, todos esses meios acabaram, essas técnicas, né, acabaram surgindo, foram criadas e acabaram se difundindo pelo mundo, permitindo com que diversas partes do mundo se interconectassem a tempo real, né, por meio dessas novas tecnologias, ok? E o Japão foi pioneiro nesse processo. O Japão, por dominar alta tecnologia, ele foi pioneiro, foi um dos primeiros nessa época de revolução técnico-científico-informacional. Então, o Japão passou a ser conhecido mundialmente por desenvolver tecnologia muito avançada em diversos setores, tá? O governo japonês, ele tem investido em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, nesse período, pessoal, com esse governo, o incentivo do governo em pesquisa e desenvolvimento, o Japão começou a desenvolver essas novas tecnologias, foi pioneiro nessa revolução técnico-científica. Então, surgiram diversas empresas, como Sony, a Honda, Toyota, a Panasonic, são todas empresas que são exemplos de inovação tecnológica, tá? Enfim, e até hoje, o Japão continua com essa cultura. Então, por exemplo, a área de robótica e inteligência artificial. O Japão aplica e desenvolve ainda robótica e inteligência artificial na área da medicina, em hospitais. Ele cria robôs para
funcionarem, tipo, trabalhar em hospitais. Eles aplicam robótica, inteligência artificial na parte industrial, na produção de equipamentos. Energia renovável, desde o acidente de Fukushima, na usina nuclear de Fukushima, em 2011, o Japão decidiu investir em energia renovável, né, que é uma energia mais segura, uma energia limpa. No setor de transporte e mobilidade, gente, lembra lá da megalópole de Tokaido? Então, o Japão, por ser muito povoado, muito populoso, ele precisa de um sistema de transporte público de alta qualidade, de trens-bala, de metrôs, ônibus, e ele investe nisso, né? Ele tem um sistema de transporte muito moderno e atualizado, referência no mundo. Os veículos japoneses, por exemplo, a Toyota, né, é referência para outras empresas automobilísticas pela criação de veículos elétricos, veículos híbridos, né? Veículos aí que estão funcionam com outras fontes de energia, tá? Então, pessoal, o Japão, ele promove a transformação da sociedade e da economia por meio da tecnologia. Ele tenta arrumar soluções por meio de tecnologia, tá? Isso é um destaque, é uma característica do Japão. Então, aqui temos as imagens, né? Trens-balas, né? Transportes de alta qualidade, né? Transportes públicos de alta qualidade, a criação de carros híbridos no Japão pela Toyota, uma tecnologia japonesa, carros, né? De alta qualidade e a criação de robôs, aplicação de robôs em diversas áreas, né, na medicina, na indústria e de inteligência artificial, ok? Então, temos aqui alguns exemplos do que os japoneses criaram nesse período aí, tá? Se destacaram, né? Graças ao quê? A participação do governo, investindo em educação, ciência, tecnologia, qualificação da mão de obra, né? Enfim, e aí surgiram diversos grupos, né? Empresas multinacionais, Toyota, Honda, Mitsubishi, Canon, Nissan, né? Suzuki, Shimano, Nintendo, Honda, enfim, várias e várias e várias empresas que nós conhecemos e que temos produtos na nossa casa dessas empresas aqui, ok? Bom, ao falar de economia japonesa, não podemos esquecer do modelo de produção japonês, Toyota, o toyotismo, né, que tem 3 nomes: sistema Toyota de produção, toyotismo ou sistema flexível de produção. Essas palavras representam a mesma coisa. O que é o toyotismo? O toyotismo é um modo de produção industrial específico que foi criado para a realidade japonesa, tá? Então, ele foi criado pelo Taishi Ono. Esse cara é um engenheiro mecânico que ficou nos Estados Unidos, observando as empresas da Ford, e observando aquelas empresas, ele voltou para o Japão e pensou, organizou algo adaptado à realidade japonesa. E ele, né, hoje, o toyotismo é um modelo industrial, de produção industrial, que é seguido por várias empresas de todo mundo, tá? Então, o toyotismo surgiu como uma alternativa ao Fordismo. O toyotismo surgiu como alternativa ao Fordismo, um modelo adaptado à realidade japonesa. Professor, e quais são as características do toyotismo? Por que ele fez tanto sucesso? Pessoal, o toyotismo, ele foca na redução de estoques, na redução de gastos, ele foca na qualidade do produto, tá? E no trabalho em equipe, tá? Então, professor, diminuição de gastos, como que ele trabalha nisso? Ele trabalha na diminuição do gasto baseado no just in time, no modelo na hora certa. Como que funciona? Por exemplo, no sistema Toyota, você só produz algo conforme a demanda do seu cliente. Então, por exemplo, eu só vou produzir se o meu cliente pedir. Então, eu não vou comprar matéria-prima antes da hora, eu não vou produzir nada antes da hora para colocar em estoque, porque eu vou desperdiçar. Eu não tenho, eu vou gastar dinheiro com estoque, que eu não tenho espaço, vou gastar dinheiro com matéria-prima que eu posso desperdiçar. Então, não. Eles trabalham com just in time, tudo na hora certa. A produção acompanha a demanda do mercado. Se o mercado pedir, eu produzo. Outra coisa, produção flexível. Eu produzo conforme a demanda do meu cliente. O meu cliente quer tal produto, um carro com tal característica.
um lote de carros com tal característica, eu vou produzir conforme ele quer, porque eu não tenho, já que eu não tenho estoque, não comprei nada, então se o cliente pedir com tal característica, eu vou produzir daquele jeito. Foco na qualidade, pessoal. Em todas as etapas do processo do toyotismo, existe um rígido controle de qualidade, com foco na qualidade das etapas da produção, tá? Outra coisa, automação. No processo do toyotismo, né, é muito comum, pessoal, a automação. Os japoneses, no toyotismo, eles investem muito na robotização. Então, todas as etapas que puderem, né, serem realizadas por robôs, máquinas, na linha de produção, vão ser feitas pelas máquinas, porque as máquinas têm maior produtividade, né, com a utilização de máquinas, a necessidade de menos mão de obra, e a mão de obra que for necessária tem que ser muito bem qualificada, tá? Outra coisa, os trabalhadores no toyotismo, eles trabalham em equipe, e o trabalhador precisa ser multifuncional. Isso significa que ele precisa dominar todas as etapas do processo produtivo, ele precisa compreender o todo, diferente do Fordismo, que ele se especializa em uma etapa específica do processo produtivo. Enfim, pessoal, então essas são as características gerais do toyotismo, ok? Enfim, então aqui, ó, nessas imagens eu demonstro um pouco das características. Então, robotização, mecanização, né, menos mão de obra, just in time, redução dos desperdícios, redução do estoque, redução dos estoques, trabalhadores multifuncionais que compreendem todos os processos, né? Enfim, controle de qualidade. Então, em todas as etapas do processo produtivo, há um rígido controle de qualidade dos produtos. Essas são as características do toyotismo. Deixo aqui também, nesse slide, né? Então, produção sob demanda, mão de obra, né, just in time, produção sob demanda, evita o acúmulo de estoque, evita desperdício de dinheiro, mão de obra tem que ser qualificada e adaptável, substituição de funções por máquinas automáticas, pela automatização, né, isso mostra muito a terceira revolução industrial, just in time, produção daquilo que é necessário, tá, visa a qualidade do produto e satisfação pelo cliente. Temos aqui as características também do toyotismo, tal. Beleza. Professor, então entre 1955 até a década de 73, ou põe aí anos 80, o Japão cresceu muito, foi exemplo de exportador de produtos de alto valor agregado, competiu mercados com os Estados Unidos e assim por diante. Sim, tudo isso aconteceu. Só que teve outras coisas que também aconteceram, tá? Olha só. A partir da década de 80, o nível dos salários dos japoneses aumentaram, porque, veja bem, os japoneses eram muito qualificados, então isso acabou pressionando o aumento dos níveis salariais dos trabalhadores japoneses, e o Japão passou a ser também, a focar no seu consumo interno, né? Os salários aumentaram, as pessoas consomem mais, o Japão passa a focar, não só a focar na exportação, mas também o Japão se volta para o seu mercado interno, né? Então, o Japão, o país, deixa de ter uma economia voltada apenas no mercado externo para exportação e passou a ser uma importante sociedade de consumo, tá? E aí, pessoal, a partir dos anos 80, o Japão começa a entrar numa outra fase de crise e de recessão que a gente vai entender agora aqui. Olha só. Década de 80, ainda na década de 80, tá? Vamos lá. Os produtos japoneses inundavam o mercado mundial, automóveis, motocicletas, equipamentos eletrônicos, relógios, tá? Na década de 80, para que vocês tenham uma ideia do auge dessa economia japonesa, o Japão teve a maior indústria automobilística do mundo. Os carros japoneses eram melhores e mais baratos. Inclusive, lá nos Estados Unidos, tá? A cada 10 carros vendidos, 3 eram carros japoneses. Isso acabou fazendo com que muitas fábricas americanas fechassem, né? Estou mostrando, então, como que era forte, né, a indústria japonesa. Só que começou acontecer o seguinte fenômeno, tá? Outros países no mundo, vendo o exemplo japonês, vendo esse pioneirismo, vendo a qualidade dos produtos japoneses,
e a forma com que os japoneses produziam, ou seja, o toyotismo, o método Toyota de produção, esses outros países industrializados começaram também a modernizar as suas indústrias e a copiar, adaptar e aperfeiçoar os métodos japoneses de produzir, produzindo com maior qualidade e menor custo. Então, esses outros países também passaram a fazer o que o Japão estava fazendo. E o Japão passou a ter concorrentes, o Japão deixou de ter vantagens, tá, na sua produção. Então, outros países passaram a produzir automóveis estadunidenses e outros produtos eletrônicos de alta qualidade também passaram a competir no mercado internacional com o Japão. Beleza. Então, a partir desse processo, teve o esgotamento do modelo japonês, tá, pessoal? O Japão, isso ocorreu a partir da década de 90, há um esgotamento do modelo japonês. Então, olha só. A partir da década de 90, surgem concorrentes do Japão no leste e no sudeste asiático. A China aparece como uma potência, os tigres asiáticos emergem como uma potência, Estados Unidos e outros países. Esses outros países, né, os concorrentes, começaram a exportar grande variedade de produtos de boa qualidade e baratos, tá? Esses países, né, oferecendo uma ampla força de trabalho, uma grande quantidade de trabalhadores, uma mão de obra barata, também disciplinada e também com boa qualificação, além de terem abundância em matérias-primas, principalmente a China, tá? Então, esses países passaram a concorrer com o Japão, né, em termos industriais, ok? E aí, a partir de 90, então, com esse processo de surgimento de concorrência, o Japão passa por um processo de recessão econômica, tá? Então, além disso, outras questões internas do Japão contribuem para essa recessão econômica. Teve o colapso de bancos. Os bancos que emprestaram dinheiro para algumas empresas acabaram não tendo retorno dessas empresas, o pagamento. Emprestaram, mas não obtiveram o retorno do pagamento. Teve uma elevação do déficit, do saldo negativo do orçamento do governo e da balança comercial. O governo japonês passou a gastar mais do que ele vendia, e teve um déficit, um saldo negativo. Teve uma queda na rentabilidade das empresas menores, então elas não tiveram rentabilidade, acabaram fechando e acabou aumentando o número de desempregados no Japão, tá? E outra coisa aconteceu, pessoal. As fábricas que estavam no Japão, né, como o nível salarial estava aumentando, essas fábricas começaram a observar que tinha mão de obra mais barata muito próxima, China, os tigres asiáticos. Então, teve um processo de migração dessas fábricas japonesas, pelo menos da parte produtiva dessas empresas, elas foram para países com mão de obra mais barata, exemplo, para os países dos tigres asiáticos, né? E teve no Japão, então, uma queda no consumo interno, com mais desemprego e tal, teve uma queda no consumo interno. O Japão passou a crescer em menores índices, ok? Então, aqui eu mostro, pessoal, essa queda, né, no crescimento do Japão. Olha só, de 80 a 90, o Japão ainda cresceu, tá? Ali a nível muito alto, cerca de 9% ao ano. São taxas altíssimas. Só que dos anos 90 até os anos, agora aqui a década de 2020, tá? Olha como que caiu o crescimento. O Japão está em recessão, tá? Isso é o que demonstra aqui esse gráfico. Aqui eu mostro um gráfico do crescimento também, da diminuição do crescimento japonês e do crescimento chinês, que foi o que a gente viu nas aulas ali do trimestre passado. Então, olha só, a década de 60 até a década de 90, olha aqui como que o Japão cresce 12, 11, 12, 12, 8, aí cai para 4, 5% ao ano, né? Até que em alguns períodos aí, ó, o crescimento chega a ser negativo, tá? Olha isso aqui, ó. Menos 5, menos 1,1, o Japão não cresceu, ou seja, sua economia está diminuindo. Em contrapartida, ó, principalmente da década de 90, tá? O Japão diminui muito seu crescimento. Em contrapartida, outros países crescem, como a China, por exemplo. A China aqui, ó, a partir da década de 90, com as reformas do Deng Xiaoping, olha como que a China cresce, né? Então, estou mostrando aqui os novos concorrentes, né, que o Japão enfrentou a partir dos anos 90.
Pessoal, então essa é a história da economia japonesa. E hoje, professor, características da economia japonesa atual, tá? Hoje. Pessoal, já está acabando a aula, tá? Vamos lá. Economia japonesa atual, setores da economia. Setor primário, agricultura, pecuária, pesca, né? Então vamos lá. O setor primário do Japão é muito importante, porque precisa alimentar uma grande população, 125 milhões de habitantes. O Japão é um território montanhoso, então 80% do Japão são montanhas. Uma pequena parte do território, cerca de 15%, são terras propícias para a agricultura. Então, esse 15% de terras são muito utilizadas, são muito produtivas, porque utilizam alta tecnologia, maquinários, insumos muito modernos. Então, essa pouca quantidade de terra é aplicada a muita tecnologia, então tem um uso intensivo do solo e de insumos e instrumentos agrícolas visando uma alta produtividade no Japão, tá? Então, agricultura precisa alimentar uma grande população. Existe o uso intensivo do solo, utilização de insumos agrícolas com alta produtividade. Principais produtos agrícolas no Japão: arroz, o Japão um dos maiores produtores de arroz do mundo, né? O Japão produz muito trigo, soja e chá. Falando do arroz, né? O Japão é um dos maiores produtores de arroz do mundo, apresentando o maior rendimento por hectare. Então, é tanta tecnologia aplicada também na agricultura que o Japão tem uma produtividade de 6,5 toneladas por hectare, tá? Enfim, pessoal, aqui temos um mapa que mostra, então, né, a produção agrícola no país, né? Enfim, falando ainda da parte agrícola. Política agrícola japonesa. O Japão, o governo, ele, no campo agrícola, ele tem uma política protecionista. Então, ele incentiva os produtores nacionais, tá? Ele dá subsídio aos agricultores, só que ele limita as importações, ele coloca um preço muito alto sobre produtos importados. Então, ele tenta incentivar que os produtores locais, né, ele incentiva os produtores locais que a população compre os produtos produzidos no país, ok? A agricultura é desenvolvida apenas em 16% do território, utiliza técnicas moderníssimas, máquinas fertilizantes, ok? Onde são desenvolvidas as atividades agrícolas? Nas áreas de planícies e também nas encostas de montanhas, por meio das técnicas de terraceamento. Então, vendo aqui nessa imagem à direita, as técnicas de terraceamento, então, nas encostas das montanhas, por conta que o espaço é reduzido no Japão, eles utilizam essas encostas para produzir arroz, ok? Beleza, pesca, pessoal. No Japão, pelo fato do Japão ser atingido por duas correntes marítimas, uma fria e outra quente, o Japão, pessoal, essas correntes marítimas favorecem a atividade pesqueira. Tem um grande número de peixes, uma grande quantidade de peixes que tem ali no Japão, então isso é muito favorável para a atividade da pesca. Na atividade pesqueira, o Japão utiliza embarcações de alto nível tecnológico, e o peixe, né, é um alimento, né, que faz parte da base da alimentação japonesa, tá? Então temos aqui esses navios, né, com alta tecnologia, que já pescam, né, e já acabam ali processando o peixe, né? O peixe já fica pronto para ser distribuído para os mercados, tá? Enfim, pessoal, em relação ao setor secundário, indústria, né? Temos aqui um pouco da história, né? Que eu não vou aqui falar de novo, tá? Mas o que permitiu o sucesso da indústria japonesa? O papel do Estado na economia. O Estado foi quem coordenou, direcionou a política industrial do país. Os investimentos em educação, em formação,